Vamos então, irmãos e irmãs, vamos orar, buscar a graça de Deus, buscar a ajuda de Deus, na verdade, né? Quando a gente fala em graça, a gente está falando da ajuda, né? Buscar que Deus nos ajude a entender as coisas, porque sem entendimento, né, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Deus, sem forma, sem mãos, sem olhos, sem ouvidos, sem boca, mas que nos levanta, nos sustenta, que fala conosco, que acompanha tudo que nós fazemos, que ouve as nossas orações. São coisas que às vezes a gente não consegue entender. Tem coisas que é pela fé. A gente acredita ou não. É fé. Tem coisas que a nossa inteligência, a nossa capacidade humana não consegue atingir. Então nós usamos a fé. Como é que nós vamos, com a capacidade humana, entender um Deus sem forma? Mas lá diz que Ele criou que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Mas não é imagem física, é imagem espiritual. Deus não tem corpo. Deus é espírito. Deus não tem mãos. Essas coisas nós cremos pela fé. E eu não posso forçar você a crer. O máximo que eu posso é trazer as coisas aqui explicadas. O máximo que eu consigo é isso. Com a capacidade humana, nós não vamos entender tudo. Muitas coisas é só a fé que nos leva a entender. É só a fé que nos encaminha à compreensão. Por causa disso que a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, nossa compreensão. Transborda em nós a santa fé. Esta é a minha oração nesta manhã. No nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de destino. Existe destino? Você acredita em destino? Destino que eu estou falando é assim: a pessoa já nasce determinada a morrer tal dia, a morrer de tal forma.
a sofrer um acidente, já nasce a ser rica ou a ser pobre. Isso é destino. A pessoa já nasce com tudo o que vai acontecer na vida dela. Você acredita nisso? Porque destino é isso. Quando alguém sofre uma tragédia, a gente costuma ouvir sempre alguém dizer assim: chegou a hora, foi a vontade de Deus, né? A gente ouve muito isso, foi a vontade de Deus. É certo, essa maneira de pensar é uma maneira de pensar de acordo com a Bíblia. Quando eu digo certo, eu estou me referindo à Bíblia. Não estou me referindo ao que eu acho, ao que eu penso. É certo pensar assim, o cristão pensar assim, pensar que existe um destino inflexível, um destino que ninguém pode escapar dele. Você pensa assim, por exemplo, você que está me ouvindo, você que está assistindo aí pelo Facebook, se você pensar assim, escreve aí, eu penso. Para eu saber, né? Isso eu quero dizer para você que destino é uma crença popular. Destino é o quê? Vamos definir o que é destino. Destino na maneira de pensar, são acontecimentos determinados por forças que os seres humanos não conseguem controlar. Obrigado, Edgar. Edgar não acredita. O Jaico também não acredita. Muito obrigado. Tem gente que acredita em horóscopo, né? Que determinadas coisas acontecem com pessoas nascidas em determinados dias e que nesses dias os astros estão lá de uma posição de outra, né? Tem gente que acredita nisso. Que a pessoa vai nascer com um signo e esse signo é que vai determinar o futuro dessa pessoa. E que deste futuro ninguém escapa. A irmã Isabel também está colocando aí que não acredita. Que bom. Que bom. Fico feliz, viu? Não, irmão, irmão Sebastião, isso é um ditado popular. Isso não é nem ditado, né? Isso é bíblico, né? Que nada acontece sem que Deus o permita, porque Deus tem controle de absolutamente tudo. Mas a gente não pode esquecer, obrigado, irmã Elis, que Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar e de fazer aquilo que a gente quer. Quando eu posso pensar, raciocinar, determinar o que eu quero e o que eu não quero, o que eu vou e o que eu não vou fazer, eu estou fazendo o quê? Estou comandando o meu destino. Se eu fizer algo que possa me prejudicar, não foi o destino, fui eu. Se eu fizer algo que possa me ajudar muito, não foi o destino, fui eu.
que Deus comanda todas as coisas, mas entenda, querido irmão, querida irmã, Deus não tem uns fiozinhos na gente assim que ele fica comandando lá de cima. Não, o Mário agora não vai falar isso, ele vai fazer aquilo. Não, o fulano agora não vai andar de carro, porque se ele for andar, o carro vai quebrar. Não existe isso. Nós não somos fantoches, marionetes. Nós temos liberdade para pensar e fazer o que a gente quiser. O que a Bíblia diz sobre destino? Porque tem determinadas coisas na Bíblia que a gente lê e a gente quer trazer aquilo para dentro, aquilo que a gente leu, a gente quer trazer para dentro daquilo que a gente acredita. Porque aí a gente se sente bem, né? Olha, aquilo lá está falando exatamente o que eu acredito. Mas não é, você que trouxe para dentro. Veja bem, vamos pensar, vamos raciocinar. Não dói. Se o momento e o modo de toda pessoa morrer, o que seria o destino, fosse fixado, fosse marcado, quando a pessoa nasce ou antes dela nascer, não haveria necessidade nenhuma da gente cuidar da saúde, por exemplo. Para quê? Já está determinado o dia que eu vou morrer. Não precisa cuidar da saúde. Não precisa ter precaução. Eu faço o que eu vou fazer e pronto. Muito bem, irmã Cláudia. Concordo com a senhora. As nossas ações determinam o instante seguinte da nossa vida, isso é óbvio. É que as pessoas leem determinadas coisas na Bíblia e entendem favorável ao que elas pensam. Por exemplo, se o destino existisse, nós então poderíamos pegar o provérbio 10, no verso 27, e jogar fora. Porque ele diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos são abreviados. O que está falando aqui? Que aquele que teme a Deus vai buscar fazer as coisas dentro dos caminhos de Deus. E ele pode ou não viver muito. Agora, aquele que não teme, né? Por exemplo, só um exemplo, sujeito ladrão, roubador, assalto à mão armada, vê a polícia, começa a dar tiro, exemplo. A possibilidade dele morrer é muito maior do que a minha e a sua, que estamos buscando andar corretamente. Uma pessoa dessa pode morrer antes do tempo. Que tempo determinado? Não, do tempo que ela teria para viver. Morrer antes do tempo não quer dizer morrer antes do tempo que foi marcado para ela viver. É morrer antes do tempo que ela poderia viver. Uma pessoa que morre com 20 anos, morreu antes do tempo. Que tempo? Do tempo que ela poderia viver. Ela poderia morrer com 90. Entende?
E o Salmo 55, verso 23, fala... Eu nem tinha visto aqui o Salmo, agora que eu... Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Tem os dias abreviados pelo tipo de vida que ele leva. Tá vendo? Olha. Então, como é que eu vou entender Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, que fala de um tempo para morrer? Não seria esse tempo um tempo fixo para morrer? Claro que não. Todo mundo tem um tempo para morrer. Todo mundo tem uma vida que é considerada útil. Eu sempre falo assim, né? Quantos anos mais de vida útil eu vou ter? Não sei. 5, 6, 10? Não sei. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículos 1 e 2, né? Fala daquelas pessoas que morrem antes porque não se cuidaram, ou porque forçaram até a sua morte. Mas você não nasceu com... Deus conhece todos os seus dias. Claro que Deus conhece, Deus sabe tudo. Você não pode esquecer disso. Deus é onisciente. Eu sempre digo isso e as pessoas esquecem depois, né? A gente fala, a maioria ouve, daqui 10 minutos esqueceu. Eu sempre digo que é como se Deus estivesse, como se, eu uso essa maneira de exemplificar, para você entender. É como se Deus estivesse sentado aqui e o tempo estivesse na frente de Deus, assim, olha. Eu vejo dessa forma e não vejo outra forma. O tempo está aqui, ó. Passado, presente e o futuro. Deus está vendo tudo. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. O tempo não existe para Deus. Não esqueça disso. Passado, presente e futuro, para Deus é tudo presente. Entenda, eu sei que tem coisas que a gente precisa entender pela fé. Uma pessoa que está morta, que morreu há 5.000 anos, morreu bem antes de Cristo, morreu lá no comecinho, depois do comecinho, né? Mas morreu lá na época de Abraão e tal. Nossa, essa pessoa está 5.000 anos esperando. Não tem tempo lá. O tempo não existe. O tempo existe para nós aqui na Terra, gente. As pessoas esquecem disso. Então a pessoa morreu, está 5.000 anos lá morta, esperando. Esperando o quê? Não tem tempo lá, ela não espera nada. É como se a morte dela tivesse acontecido agora. O tempo existe para nós aqui, por quê? Porque tem o sol, porque tem a terra que gira, e isso marca o tempo. Mas e a pessoa que morreu há 3 anos? Por exemplo, hoje está fazendo 3 anos que o meu sogro morreu. Né? Ele não está lá, hoje faz 3 anos que eu morri. Nós marcamos esse tempo aqui. Esse tempo é marcado por cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos no ano de 2021. Você acha que eles estão marcando o ano lá? O que ensina Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, é que as pessoas nascem e morrem.
Tem um tempo que nasceu e tem um tempo que morreu. A gente não pode ler a Bíblia separada do restante dela. Senão a gente vai ler aquilo que está de acordo com a nossa maneira de pensar. Você não pode, por exemplo, ler Eclesiastes 3, 1 e 2 separado do Salmo 90, verso 10. O limite do tempo da nossa vida é 70 ou 80 anos. Mas não há um dia fixado para cada pessoa para nascer e um dia fixado para morrer. Senão não havia necessidade de precaução com a vida. Ué, se está marcado que eu vou morrer em 2000 e não sei o quê, por que eu vou atravessar na faixa de pedestre? Não, eu atravesso qualquer lugar, não vou morrer mesmo. Por que eu não vou dirigir alcoolizado? Eu não vou morrer mesmo, vou encher a cara e vou sair dirigindo por aí. Está marcado que eu só vou morrer tal dia. Claro que não, é claro que não é assim. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Mas a vida do homem na terra, ela está limitada. Há um tempo para morrer, por causa do limite. Esse tempo não quer dizer um dia, hora marcado, não é isso, é por causa do limite. Qual a vida útil de um liquidificador? Não sei, tem uma vida útil, tem um tempo que o motor dele vai... Mas qual é esse tempo? Depende de como você usa, de quanto você usa, não é? Depende se você segue as regras do liquidificador, né? Se a pessoa põe pedra lá para bater, o liquidificador vai quebrar antes. Há um tempo de vida útil. Mas depende de como se vive este tempo. Então, em muitos casos, a própria pessoa é que é culpada quando algo sai errado na vida dela. Por exemplo, fracasso na escola, fracasso no trabalho. Eu vou orar para passar na prova. Não adianta orar para passar na prova, você tem que estudar para passar na prova. Pastor, ora para eu tirar carta. Ora, irmão, não tem que orar para você tirar carta, você tem que saber as leis de trânsito e saber dirigir, não é a oração que vai te ajudar. Nossa, você vem aqui, ora, e você vai lá fazer o exame e tira a carta. Mentira! Bobo, né? Juvenil, quem acredita nisso? Para tirar carta, você tem que saber dirigir e conhecer as leis de trânsito. A maioria dos seres humanos se dão mal, né? Por falta de esforço, por falta de um bom treinamento. Doença, acidente, morte, também pode ser consequência da negligência do ser humano. Pois tem gente que até hoje, né, não usa cinto de segurança no carro. Até hoje ainda reluta em usar o cinto. Nós não vamos tão longe assim. Tem gente que até hoje não quer tomar vacina contra o Covid. Irmã, desculpa, eu não entendi isso. Quando acontece um acidente, uns morrem, outros não. Ué,
depende a posição do acidente, depende, a pessoa estava do lado direito, o carro bateu no lado direito, a possibilidade de morrer maior é de quem estava do lado direito. Bateu atrás, a possibilidade maior de morte é de quem estava atrás. Isso tudo depende, irmã. Isso não é destino, não. Depende de um monte de coisa. É aquele negócio, né, irmã? As pessoas, elas gostam sempre de empurrar para os outros, né? Tem gente que tudo é o diabo. O diabo é culpado de tudo. Ele não tem responsabilidade nenhuma. O diabo é que é culpado. Se ele não tem responsabilidade nenhuma, então ele não tem pecado. E tem pessoas que sempre gostam de jogar tudo em cima do tal do destino. Se existe o fatalismo, né, aqueles que acreditam em destino, levam esse nome de fatalistas, dentre outras coisas que acreditam, né? Para que usar cinto de segurança? Eu só vou morrer em 2090? Eu vou andar sem cinto. É claro que não é assim, é óbvio que não é assim. Por que as pessoas têm convênio médico, então, se é destino que ela vai morrer em tal dia? Para que convênio? A maioria das tragédias, não todas, a maioria, né, são atribuídas ao ser humano. Mas é mais fácil atribuir a Deus. Não, é vontade de Deus. Olha, nem tudo, meu irmão, minha irmã, é a vontade de Deus. Nem tudo é a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para você, então. Deixa eu achar aqui, a passagem bíblica. Por exemplo, tudo é a vontade de Deus, que nós precisamos entender as coisas que estão escritas na Bíblia. Tudo é a vontade de Deus. A vontade de Deus, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu quero convidar você para ler comigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele, Deus, é longânimo. Opa, estou sem óculos aqui. Eu estou vendo que tem um negócio estranho aqui que eu não estou conseguindo ler, agora sim. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual que é a vontade de Deus? É que ninguém morra sem estar arrependido. Que ninguém viva no pecado, que ninguém sofra as consequências dos seus atos pecaminosos. Mas é isso que acontece? Não! A vontade de Deus é boa, santa, agradável e perfeita. Mas o homem segue sempre a vontade de Deus? Claro que não! Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes eu falo, as pessoas não entendem. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho de fazer as pessoas entenderem. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, declara que o salário do pecado é a morte. Ora, se tudo que aquilo que a pessoa faz é a vontade de Deus, não haveria morte, então. As pessoas
estariam dentro da boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as pessoas seriam salvas, porque iriam para Jesus. Mas a vontade de Deus não é soberana? É soberana, mas ela não interfere na sua vida. Senão você seria um ser comandado. Eu vivo falando isso, eu vou aos extremos, né, para que as pessoas entendam. Se você resolver subir numa dessas torres de energia elétrica que tem aí, deve ter uns 10, 12, 15 metros, né? E falar, eu vou pular de cabeça aqui. Você pula. Se não chamarem bombeiro, polícia para tirar você de lá, você pula de cabeça, Deus não vai te impedir. É decisão sua. Não tem nada a ver com destino. Eu conheço pessoas que estão desempregadas, é claro que existe uma crise aí de emprego e tal, mas eu conheço pessoas que estão desempregadas e também não procuram emprego. Como é que vão arrumar emprego? Você acha que vai vir o pessoal do RH batendo de casa em casa? Olha, tem alguém desempregado aí? Nós estamos precisando de pessoas lá. Não existe isso. A pessoa não quer, ela não quer fazer. É verdade, né, que às vezes a gente não sabe claramente quais são as causas de muitos acontecimentos extremamente lamentáveis, né? A gente não sabe por que uma pessoa mata uma criança. A gente não consegue entender por que uma pessoa estupra uma criança ou um adulto. Não dá para entender isso. Tem coisas que a gente não entende, né? Mas tudo isso vem do pecado. Ai, pastor, mas desabou aquele prédio, morreu não sei quantas pessoas, crianças, pessoas inocentes. Quando as pessoas vêm com essas conversas, aí eu digo, essa gente não lê a Bíblia mesmo. Não lê. Porque se você ler Lucas, capítulo 13, versículos 4 e 5, você vai ver um acontecimento exatamente desta maneira que eu acabei de falar. Tinha acontecido uma tragédia lá, uma torre tinha desabado e morreram 18 pessoas, né? E aí foram dar um aperto lá em Jesus. Jesus falou, olha, essa gente morreu não é porque eles eram mais pecadores ou menos pecadores do que aqueles que não morreram. Respondendo à pergunta da irmã, que falou, num acidente uns morrem, outros não. Jesus responde isso aqui, ó. Lucas 13, 4 e 5. Coisas que acontecem. Ninguém está querendo que aconteça. A gente evita. Mas ninguém está livre. Existe um negócio chamado imprevisto. Imprevisto por quem? Não é imprevisto por Deus, é imprevisto para nós. Nós não temos capacidade de prever aquilo. Determinadas coisas a gente prevê, né? Opa, isso aí se fizer, não vai por aí que você vai escorregar, vai cair. Aí o sujeito vai cair lá. Tem coisas que a gente consegue prever, tem coisas que não.
Eclesiastes 9:11 fala de imprevisto. Então, quando acontece algo com as pessoas, com a gente, acontece coisas, né? Não quer dizer necessariamente que Deus esteja punindo aquela pessoa. Pode ser algo que a pessoa fez porque não previu. Não previu. Ué? Nós não somos perfeitos. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqueles que creem em destino, no tal do fatalismo, né, acaba eliminando o senso de responsabilidade de cada pessoa. Né? Vou usar o carro como exemplo de novo. Você já pensou? Você está com um problema no freio do carro. Você já sabe que está com um problema. Ou você está com um problema na direção, na caixa de direção. Você sabe que está com um problema. Ah, não, deixa, mês que vem eu arrumo. Você sabe que está com um problema. Se você crê no fatalismo, no destino, você fala, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Arrumando ou não. Aí você sai andando aí com o seu carro. Provoca um acidente, machuca, fere, mata outras pessoas e você continua vivo. Não existe destino. Destino é responsabilidade de cada um de nós. É claro, presta atenção para você não deturpar o que eu estou falando. Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, né? Ele sabe de absolutamente tudo. Não tem nada que aconteça que Deus não saiba. Como para Deus o passado, o presente e o futuro não existe, está tudo aqui na frente dele, né? Mas existe a nossa responsabilidade, e eu gostaria muito que você lesse Romanos 8:29. A escolha das coisas são deixadas a nosso critério. Somos nós que temos que escolher. Ai, eu estou esperando Deus mandar um marido para mim. Eu estou esperando Deus mandar uma esposa para mim. Então senta, viu? Puxa uma cadeira boa, confortável e senta. Porque você vai ficar esperando, porque Deus não vai mandar. Isso é responsabilidade sua, meu irmão, sua, minha irmã. Isso é responsabilidade humana. Definir com quem vai casar. Estou só dando um exemplo. O homem, com antecedência, escolhe as coisas. Deus deixa que o homem faça as suas escolhas. Isso está na Bíblia, irmão. Isso eu não estou pregando o meu ponto de vista. É só você ler a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Ou Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5. Para todos. O que haverá é uma prestação de contas do que você fez com as suas escolhas. Apocalipse 22, 17. Isso, daí ninguém escapa.
Querido Deus, amado Pai, que este assunto que a gente abordou hoje, possa ter ajudado, como ajudou a mim, quando estive trabalhando em cima desse assunto, a aprender, a entender um pouco mais a respeito da responsabilidade humana. A gente pode fugir da responsabilidade, fazer de conta que não é responsabilidade nossa. A gente pode até acreditar nisso, mas Deus não vai minimizar, porque todos vamos prestar contas daquilo que fizemos com o nosso poder de escolher, que é chamado de arbítrio, nosso poder de decisão. Nós vamos ter que prestar contas disso um dia. Você quer crer em destino? Tudo bem, mas você vai prestar contas disso. Você não crê? Tudo bem, mas também vai prestar contas. Continua, Senhor, falando conosco. Esta é a minha oração nesta manhã, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém.